Fala, gente, tudo bem? Questãozinha número 1 do nosso módulo de aritmética, um assunto bastante temido na prova da UERJ e que tem uma recorrência muito grande como um dos principais temas aí da nossa prova de matemática. Vamos para a questão. A questão fala o seguinte, gente. Para saber o dia da semana em que uma pessoa nasceu, pode-se utilizar os procedimentos a seguir. Identifique na data de nascimento o dia D e o mês M, cada um com 2 algarismos, e o ano A com 4 algarismos. Determine o número de dias decorridos de 1º de janeiro até o dia e o mês. Calcule o maior valor inteiro que não supera A menos 1 sobre 4. Calcule a soma S, que é igual a A mais N mais Y. Determine o resto da divisão de S por 7. Conhecendo esse valor, consulte na tabela para ver qual é o dia da semana que você nasceu. Bom, ele fala isso para o dia, mês e ano, 16 de maio. Então a gente vai pegar aqui agora, ó, tudo que a gente vai fazer é em relação a esse dia aqui, ó, 16 de maio de 1963. Então o que eu tenho desse dia, mês e ano aqui, tá, gente? Meu D é o dia com 2 dígitos, é igual a 16. Meu M com 2 dígitos é 0,5. E o meu A, que é o meu ano, com 4 algarismos, 1963. Beleza? Então, já descobri quem é o D, o M e o A. Agora a gente vai para a nossa primeira etapa. Qual é a nossa primeira etapa? Determine o número de dias decorridos de 1º de janeiro até o dia 16 de maio. Então vamos lá, gente. Na nossa primeira parte de contas aqui, ó, que seria a etapa 2, tá? Essa aqui é a nossa etapa 1, tá, gente? Vou colocar aqui, ó. Essa aqui é a nossa etapa 1. Etapa 2, eu tenho que fazer o seguinte, para eu descobrir o N, vou botar em azulzinho, né? O meu N, ele vai ser o seguinte, gente. Quantos dias tem em janeiro? 31. Quantos dias tem em fevereiro? 28. Por quê, gente? Porque 1963 não é divisível por 4, então ele não é bissexto. Beleza? Então, se não é bissexto, fevereiro tem 28 dias. Março tem 31 dias. Beleza? Abril tem 30 dias. E maio, até o dia 16, só 16 dias. Então, esse aqui vai ser o nosso N. Beleza? Como é que a gente faz essa soma aí? Vamos lá. 31 com 28 dá 59, 89, 90, 120, 136 é o nosso N. Pronto. Matamos a primeira etapa. Agora vamos para a próxima etapa. Próxima etapa é essa aqui, ó. Calcule Y, que é o maior inteiro que não supera A menos 1 sobre 4. Então o que eu vou fazer, gente? Vou calcular aqui quanto é que dá A menos 1 sobre 4. Vamos ver quanto é que dá isso? Beleza? E aí vamos lá. A menos 1 sobre 4 seria o ano, que é 1963, menos 1, dividido por 4. E aí eu tenho que descobrir quanto dá isso. Como não supera, provavelmente esse cara não vai dar inteiro, tá, gente? E aí, isso aqui vai dar 1962 dividido por 4. Beleza? Preciso fazer essa conta na mão, tá, gente? E aí eu vou dividir aqui, por exemplo, 1962 por 4. Beleza? E vou fazer essa divisãozinha aqui, ó. Como é que a gente divide, gente? Vamos lá. Primeira coisa, vou pegar o 19 e vou baixar. 19 dividido por 4. 4 vezes 4, 16. Para 19, faltam 3. Baixa um 6. Beleza? 36 por 4 dá 9. 4 vezes 9, 36, dá 0. E aí, quando você baixa o 2, dessa vez, fica 0,2. Beleza? Como fica 0,2, significa o quê, gente? Que não dá para dividir, eu tenho que colocar um 0 e uma vírgula. E aí aqui eu coloco mais um 0. Vou até botar esse 0 de outra cor. Botar esse 0 aqui preto. E aí agora sim, 20 dividido por 4 vai dar 5. E aí aqui sobra 0. Beleza? Então essa divisãozinha aqui, ó, 490,5. O que isso quer dizer, gente? Que o Y é o maior inteiro que não supera 490,5. Quem é o maior inteiro que não supera 490,5, gente? Então, nosso Y vai ser 490. Beleza? Então,
Já matei o y. Agora eu vou para a próxima etapa. Próxima etapa, pegar uma cor aqui, deixa eu ver, preto, pode ser? Pode ser preto mesmo. Calcule S aqui, que é a soma de A mais N mais Y. Então vamos para a quarta etapa. E aí o meu S vai ser A, que é 1963, mais o N, que é 136, mais o Y, que é 490. Beleza? Se eu somar tudo isso daqui, vai ficar com 2.589. Confere? 2.589. Acho que é isso. Acho que é 2.589 mesmo. Beleza? Fazendo de cabeça aqui de novo. Certo. 2.589. Bom, e agora? O que eu preciso fazer? A próxima etapa é descobrir o x, que é o resto da divisão desse cara por 7. Então agora a gente vai para a nossa última etapa, que vai ser a etapazinha laranja agora. 5. E aí nossa última etapa, laranja ou botar verde? Deixa eu ver aqui o que é melhor. Tá. O verde fica feio no branco, né? Vou botar aqui laranja mesmo. Então, nossa última etapa, que é descobrir o x, que eu preciso dividir 2.589 dividido por 7. Beleza? E a gente vai fazer essa divisão na mão, tá, gente? O resto vai ser o nosso x, que é o que a gente precisa para eliminar e matar essa questão aí. Bom, primeira coisa que eu vou fazer, pegar o 25, vou dividir por 7. E aí 4 vezes 7 dá 28, então é 3 vezes 7 dá 21. Para 25 faltam 4. Baixo o 8. Beleza? Baixei o 8 aqui, ó. 48 dividido por 7, 7 vezes 7 dá 49. Então é 7 vezes 6, que é 42. 42 para 48, 6. Baixa o 9. Beleza? E aí vai ficar 69. 69 por 7, 7 vezes 8, 7 vezes 9 dá 63. 63 para 69, 6. E aí o 6 não dá para dividir mais. Então esse cara aqui é o nosso resto. Então quem é o x na verdade, gente? O nosso x, ele é igual a 6. Beleza? E aí esse cara aqui é o nosso fator de referência para olhar na tabela. Se o x for igual a 6, o dia do nascimento dessa pessoa é uma quinta-feira, beleza? E aí o gabarito da questão, letrinha D, quinta-feira, beleza? Questãozinha de aritmética, de divisões, mas com várias etapas, uma interpretação longa, né? Você tem que olhar todas as etapas direitinho, fazer todas as contas bonitinho e saber dividir bonitinho, beleza? Perfeito? Espero que vocês tenham entendido, gente, e até a próxima questão. Fala, gente, tudo bem? Mais uma questãozinha de aritmética do nosso projeto ERG. E a questão fala sobre ano bissexto. Vamos dar uma olhada na questão? A questão fala o seguinte. O ano bissexto possui 366 dias e sempre é múltiplo de 4. O ano de 2012 foi o último ano bissexto. Essa questão é mais antiga, tá, gente? Por isso que ele fala que o 2012 foi o nosso último ano bissexto. Pra gente, se a gente for falar, né, no dia da gravação dessa aula, que é em 2025, o 2024 foi o nosso último ano bissexto, tá bom? Porém, há casos especiais de anos que, apesar de serem múltiplos de 4, não são bissextos. Então, toma cuidado com isso. Não é todo número que é múltiplo de 4, ou todo ano que é múltiplo de 4, que é bissexto. E ele te diz qual é a exceção. São aqueles que são múltiplos de 100 e não são múltiplos de 400. Por exemplo, ele deu aqui, ó, o ano de 1900 foi o último caso especial, que é exatamente um múltiplo de 100, mas que não é múltiplo de 400. Ou seja, ele é divisível por 4, mas não é bissexto. Beleza? Vou montar um esqueminha para vocês aqui, ó, para a gente poder trabalhar essa relação de ano bissexto, para ver se você consegue entender melhor o que eu estou querendo dizer aqui. Cadê, gente? Peraí. Vamos lá.
fazer uma linhazinha aqui, para a gente poder fazer um esquema bastante interessante, né? Sobre ano bissexto. Então, vamos pensar o seguinte. Imagine um número qualquer, n, beleza? E aí a gente... Peguei um número qualquer. E aí eu vou para a minha primeira observação, beleza? Minha primeira observação é a seguinte. Imagina que esse cara aqui... Peraí. Ah, esquisito aqui. Eu posso ser... Ele pode ser múltiplo de 4. Beleza? Vou botar aqui múltiplo ou divisível por 4, tanto faz. Beleza? Vou botar aqui divisível por 4. Tá múltiplo. Tá assim, múltiplo de 4. Beleza? Ah, lembrando, outra observação, já vou colocar aqui, né? Vou botar aqui que seria múltiplo de 4. Beleza? E aqui eu vou colocar uma outra caixinha que ele não é múltiplo de 4. Não é múltiplo de 4. Beleza? Então, o que pode acontecer com o número? Ou ele é múltiplo de 4, ou ele não é múltiplo de 4. Perfeito? Vamos entender, só lembrar aqui também o que é um número múltiplo de 4. Então, um número múltiplo de 4, um número divisível por 4. Beleza? Vamos lá. É o seguinte, ou ele termina em 00. Se ele terminar em 00, ele é divisível por 4. Todo número que termina em 00 é divisível por 4. E aí, o seguinte, os dois últimos dígitos são divisíveis por 4. Beleza? Então, quando que um número ele é múltiplo de 4, gente? Ou ele termina em 00, e aí quando eu falo termina em 00, pode terminar em mais zeros. Pode ser tipo 000, 00000. Terminou em 2 zeros, não importa o que está na frente, ele é divisível por 4. E se os dois últimos dígitos são divisíveis por 4? Vou te dar um exemplo aqui. Se eu pegar assim, 2024, eu sei que ele é divisível por 4. Por quê? Porque esses dois últimos dígitos aqui são divisíveis por 4. Beleza? Se eu pegar assim, ó, 1980. 1980 é divisível por 4. Por quê? Porque eu tenho certeza que esses dois últimos dígitos aqui formam um número que é divisível por 4. Beleza? Então, os dois últimos dígitos... Botar, na verdade, vou melhorar isso aqui, tá? São divisíveis por 4? Não. Vou botar assim, ó. Formam... Vou botar assim. Formam um número divisível por 4. Beleza? Então, isso aqui é o critério para um número ser ou não divisível por 4. Ou terminou em 00. Por exemplo, 2000. Termina em 00. 400. Termina em 00. 100. Termina em 00. Qualquer número que terminar em 00 é também divisível por 4. Beleza? Bom, vamos lá, vamos voltar aqui. Peguei um número n. Múltiplo de 4. Não é múltiplo de 4. Se ele não é múltiplo de 4, eu já tenho certeza, o que, gente? Que ele não é bissexto. Beleza? Então, se um número não é múltiplo de 4, qual é a minha conclusão, gente? Ele não é bissexto. Então, aqui a gente já parou essa árvore para o lado direito. Não tem mais o que acontecer aqui, ó. Um número não é múltiplo de 4, conclusão, não é bissexto. Beleza? Agora, vamos ver se ele é múltiplo de 4. Se ele for múltiplo de 4, o que acontece, gente? A gente tem o seguinte. Se ele termina em 00, ou seja, terminar em 00 significa o quê, gente? Ser múltiplo de 100. Ele pode ou não terminar em 00. Ou ele termina em 00, ou ele não termina em 00. Beleza? Então, eu vou abrir essas duas caixinhas aqui. Perfeito? Então, todo número múltiplo de 4, ou ele vai terminar em 00, ou ele não vai terminar em 00. Vamos ver o que acontece em cada um dos casos. Beleza? Se ele não termina em 00, beleza?
o que vai acontecer, gente? Todo número múltiplo de 4 que não termina em 00, eu já tenho certeza que ele é bissexto. Beleza? Então, todo número múltiplo de 4 que não termina em 00, eu já tenho a conclusão de que ele é um número bissexto. Beleza? Agora, se terminar em 00, eu vou abrir duas árvores aqui. O que vai acontecer aqui quando ele termina em 00, tá? Vou abrir mais duas árvores. Ou ele é múltiplo de 400, ou ele não é múltiplo de 400. Beleza? Então eu tenho essas duas possibilidades aqui. Abrir mais duas ramificações. Quais são as duas ramificações? Dos que terminam em 00. É bem complexo, tá, gente? Não é simples, não. Os que terminam em 00, ou eles são múltiplos de 400, ou eles não são múltiplos de 400. Beleza? Se for múltiplo de 400, qual é a conclusão, gente? A conclusão dos múltiplos de 400 é o quê? Que ele é bissexto. Beleza? Então, esse cara aqui, ele é bissexto. Perfeito? E se ele não for múltiplo de 400, ele não é bissexto. E é exatamente essa exceção que o enunciado está falando. Beleza? Então, o que a gente tem aqui, gente? Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Ó. Vamos agora tentar entender toda essa árvorezinha aqui do nosso raciocínio. Beleza? O que a gente está falando aqui no enunciado, gente? Que tem números que são múltiplos de 400. E aí, os que terminam em 00, ou seja, os que são múltiplos de 100, mas não são múltiplos de 400, não são bissextos. Beleza? E aí eu vou colocar alguns exemplos aqui. Beleza? Vamos pegar alguns exemplos para poder melhorar essa situação aqui. Por exemplo, um número que não é múltiplo de 4. Perfeito? Vou botar aqui, ó, 1925. 1925, como é que eu sei que ele não é múltiplo de 4? Eu vou olhar o final aqui, ó. 25 não é divisível por 4. Então, o que acontece? Esse cara aqui não é múltiplo de 4. Logo, qual é a conclusão? Não é bissexto. Beleza? Foi? Então, peguei um exemplo aqui. Agora, vamos lá. Um cara é múltiplo de 4, termina em 100 e é múltiplo de 400. Vamos ver quem é esse cara? Seria, por exemplo, aqui, vou botar aqui, exemplo, o ano de 2000. O que acontece com o ano 2000, gente? Ele é um cara que termina em 00, então ele é divisível por 4. Ele é múltiplo de 400, né? 400 vezes 5 dá 2000, então ele é um ano bissexto. Beleza? Agora, termina em 00 e não é múltiplo de 400. Vamos pegar um exemplo? Sei lá, pegar 2300. 2300. Termina em 00, então é divisível por 4, mas não é múltiplo de 400. Então ele não é bissexto. Beleza? Foi? Então peguei alguns exemplos aqui para você poder entender o que está acontecendo. Correto? Agora, os múltiplos de 4 eu preciso dar uma olhada, né? Não terminou em 00, é bissexto. Vou pegar aqui, por exemplo, 1812. 1812 é um número bissexto. Seria um ano bissexto. Por quê, gente? Porque eu vou pegar esse final aqui, que é 12, ele é divisível por 4. Então, se ele é divisível por 4, ele não termina em 00, ele é múltiplo de 4, ele não termina em 00 e ele é bissexto. Beleza? Foi ou não foi? Então, são algumas ramificações aqui, né, que não são simples de se entender, tá? E o enunciado tenta te explicar isso. Ele fala o seguinte: o ano de 1900 foi o último caso especial de ano bissexto. Por quê, gente? Porque é um cara que termina em 00, né? Termina em 00,
Então vem para cá, ó, múltiplo de 4, termina em 00, mas não é múltiplo de 400, então ele não é bissexto. Ele quer saber quem é o próximo cara, qual é o próximo ano, que é um caso especial de um ano que é divisível por 4, mas não é bissexto. Então vamos lá, gente. O que tem que acontecer para ele ser divisível por 4 e não ser bissexto, gente? Ele tem que cair, terminar em 00, primeira observação, né? Os casos especiais aqui, ó, tem que terminar em 00 e não pode ser múltiplo de 400. Então vamos lá, depois do 1900, quem é que termina em 00? É o 2000. Só que o 2000 é divisível por 4. Aliás, o 2000 ele é múltiplo de 400. Aqui, ó, peguei como exemplo. O 2000, como ele é múltiplo de 400, ele é um ano bissexto. Então a gente tem o seguinte, ó. Quem são os especiais aqui, ó? Vou botar assim, ó, especiais. Tá entre aspas, né? E eu vou botar aqui em azul. Vou botar assim, ó. Anos especiais. Quem são esses anos especiais, gente? São os anos que são divisíveis por 4, mas não são bissextos. Então, a gente está pegando aqui alguns, né? Então, tem uma lista grande aqui, beleza? E a gente está falando do 1900. O 2000 não é. Por que o 2000 não é especial? Porque o 2000 é bissexto, porque o 2000 ele é um cara que ele é múltiplo de 400. Então, ele não é especial, ele é bissexto. Depois de 2000, o próximo é 2100. 2100 termina em 00 e não é múltiplo de 400. Então, ele é o próximo ano especial. 2200 também é especial. 2300 também é especial. Beleza? Termina tudo em 00, tá vendo? 2400 já não é especial. Por quê, gente? 2400, o que vai acontecer com 2400? Ele vai cair nesse caso de ser múltiplo de 400. Então, ele vai ser bissexto. E aí, então, depois só o 2500. E assim sucessivamente. Beleza? Então, aí depois do 1900, a gente tem esses casos aqui de anos especiais. Perfeito? Então, a pergunta é, o ano de 1900 foi o último caso, qual é a soma dos algarismos do próximo ano, que é um caso especial? A nossa respostinha aqui, gente, o próximo ano, que é um caso especial, seria esse ano aqui, ó, que é o 2100. Então, essa seria a nossa resposta. Beleza? Só que como ele quer a soma dos algarismos, ele quer que eu some 2 mais 1 mais 0 mais 0. Beleza? E aí a nossa resposta, o gabarito da questão vai dar 3. Beleza? Então, gabarito da questão, 3. Perfeito? Letra A. Questão bastante interessante que fala sobre ano bissexto aí. É uma parte da aritmética bastante interessante que muita gente desconhece, tá? Então anota esse esqueminha aqui para você não ficar perdido no rolê, beleza? Até mais, gente! Fala, gente, tudo bem? Mais uma questãozinha de aritmética no modelo da UERJ para você se preparar para o próximo exame de qualificação. E a questão fala o seguinte. Um homem com apenas R$20 comprou coco e abacaxi em uma feira. A unidade do coco custou R$2 e a do abacaxi custou R$4. Com o dinheiro que possuía, qual é a maior quantidade dessas frutas que ele pode ter comprado? Gente, presta muita atenção nessa questão e na resolução dessa questão. Por quê? Por mais simples, e ela é bem simples, se você usar só uma lógica você consegue resolver ela mais fácil, presta atenção na resolução dela, porque a UERJ adora questões nesse mesmo modelo. E às vezes os números não são tão simples quanto esses aí. Esses números aí são bem simples, então a questão fica até mais fácil. Mas às vezes o número pode ser um pouquinho mais complicado e o problema pode complicar um pouquinho mais e o raciocínio que você vai usar vai ser sempre o mesmo, tá, gente? Então, o que eu vou começar montando aqui, tá, gente? Vou começar montando o seguinte. Vou colocar assim, ó. Vamos supor que C seja a quantidade de cocos. Então, ele comprou, vou botar assim, vermelho. Comprou, eita. Comprou C cocos. E comprou A abacaxis. Lembrando, gente, ele está afirmando no enunciado que você comprou coco e abacaxi. Beleza? Isso tem que ficar bem claro.
Se eu comprei C cocos a R$2, eu tenho um gasto. Qual é o meu gasto se você compra C cocos a R$2? Se eu comprasse 3 cocos a R$2, 3 vezes 2. Se eu comprei C cocos a R$2, eu gastei C vezes 2. Eu gastei 2, então gastei aqui 2C reais. Beleza? Se eu comprei A abacaxis, significa que eu gastei, vou botar assim, A abacaxis, e qual é o preço do abacaxi? A R$4, não é isso? Então, se eu comprei A abacaxis a R$4, quanto que eu gastei? 4A, não é isso? Então, eu gastei R$4. Beleza? C cocos a R$2, gastei 2C reais. A abacaxis a R$4, gastei 2A reais. Significa que o meu gasto total... Quem é o meu gasto total aqui, gente? O meu gasto total foi um gasto de 2C mais 4A. Beleza? E aí ele me fala quanto é esse gasto total. Ele gastou R$20. Então, qual é a minha questão aqui? Ó? Eu tenho que 2C mais 4A tem que dar 20. Essa equação ela é totalmente divisível por 2, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir todo mundo por 2. Se eu dividir todo mundo por 2 nessa equação, eu fico com a seguinte expressão, gente. C mais 2A é igual a 10. E aí eu vou isolar esse 2A aqui, ó. 2A vai ser igual a 10 menos C. Quem vai ser o meu A, gente? Meu A vai ser igual a 10 menos C dividido por 2. Pronto. Qual é o meu objetivo, gente? É uma equação que a gente chama de equação Diofantina. Beleza? Então eu já sei que o meu A é 10 menos C sobre 2. Link, mas como que eu resolvo um sistema se só tem uma equação? Por isso que não é um sistema, é uma equação Diofantina. Beleza? E aí, olha só, gente. Eu tenho que analisar agora essa equação aqui. Em cima dela, a gente vai tirar algumas suposições. Beleza? O que tem que acontecer, gente? Se eu tenho que ter a maior quantidade de frutas, observa o seguinte, quem é mais caro? Mais caro é o abacaxi. Então, se eu comprar mais abacaxis, eu vou comprar menos frutas. Então, eu preciso comprar mais cocos, porque o coco é mais barato. Se eu comprar mais cocos, significa que eu vou ter mais unidades, né? No total. Perfeito? Vou te dar um exemplo. Se eu comprasse tudo de coco, 20 dividido em 2 daria 10. Eu compraria 10 frutas. Se eu comprasse tudo de abacaxi, 20 dividido em 4 daria 5. Beleza? Então, para eu ter mais frutas, eu preciso comprar mais cocos. Então, qual é o meu objetivo? Comprar o número máximo de cocos. O número máximo de cocos, observa o seguinte, gente. Se eu fizer o número máximo de cocos, o C aqui, ó, ele não pode ser 11, por exemplo. Porque se o C for 11, vai ficar 10 menos 11 dá negativo. Então, o C não pode ser 11. Se o C for igual a 10, pensa comigo, o que vai acontecer? Se o C for 10, então, o meu A é igual a quanto, gente? Se o C for igual a 10, meu A é igual a 0. Isso pode? Não pode. Por que não pode, gente? Porque se ele está dizendo que ele foi para a feira e comprou coco e abacaxi, eu não posso ter o abacaxi igual a 0. Então, eu já sei o que, gente? Que esse caso aqui está fora dos nossos planos. Beleza? Eu vou para a próxima possibilidade para o valor do C. Não estou nem pensando no enunciado, o enunciado eu penso depois. C igual a 9. Se o C for igual a 9, quem vai ser o nosso A? 10 menos 9 vai dar 1 dividido por 2, meio. E o que acontece, gente? Eu não posso pedir meio abacaxi, porque o número de frutas é um número inteiro. Concorda? Ou eu compro 2, 3, 4, 5, eu não tenho como comprar meio abacaxi. Então, o que vai acontecer, gente? Esse caso aqui também está eliminado. Lembrando que eu comecei com o 10, por quê, gente? Porque a gente concluiu que o número de cocos tem que ser o maior possível. Por quê? Quanto mais cocos eu tiver, mais frutas você vai ter, porque o coco é mais barato. Beleza?
Esse é o raciocínio da questão. Agora a gente vai o seguinte, se o meu C for igual a 8, o que vai acontecer, gente? Então, o meu A é igual a 10 menos 8 dá 2, dividido em 2 dá 1. Beleza? E aí, por exemplo, se eu tiver um C igual a 7, já não pode. Por quê, gente? Se o C for igual a 7, botei 5 aqui, foi mal. Se o meu C for igual a 7, o meu A é igual a quanto, gente? 10 menos 7 dá 3, 3 sobre 2 também não pode. Por quê? Porque não está inteiro. Beleza? Se o meu C for igual a 6, pode. Ó, observa que se eu tiver um C igual a 6, então o meu A é igual a quanto, gente? 10 menos 6 dá 4, por 2 dá 2. Beleza? Só que aí o que acontece, gente? Conforme você vai diminuindo o valor do C, observa que se eu for diminuindo o valor do C, o meu total de frutas vai diminuindo e ele quer a maior quantidade de frutas. Aqui eu tenho um total de frutas igual a quanto, gente? 8 mais 1, que dá 9. Aqui, ó, eu vou ter um total de frutas que dá quanto, gente? 6 mais 2, que dá 8. Também pode, só que ele quer a maior quantidade de frutas seria essa aqui, gente, ó. Beleza? Então, essa aqui é a nossa resposta, porque seria a maior quantidade de frutas que eu consigo. Lembrando que se eu fizer C igual a 5, o A não vai dar inteiro. Se eu fizer o C igual a 4, pode, mas você vai ter um total de frutas aí que não vai ser maior do que 9. Então, a minha resposta, gabarito da questão, a maior quantidade de frutas que a gente vai ter é 9, que são exatamente o que, gente? Se você comprar o quê? 8 cocos e 1 abacaxi apenas, beleza? Lembrando que eu só estou comprando esse 1 abacaxi porque ele está afirmando que ele comprou coco e abacaxi, beleza? Tranquilo? Se ele falasse que não falasse que você tem obrigado a comprar coco e abacaxi, e aí a gente poderia ter uma outra situação, valeria a pena comprar 10 cocos, por exemplo. Perfeito? Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido, gente, e até a próxima questão. Fala, gente, tudo bem? Mais uma questãozinha de aritmética. E a questão fala o seguinte. Considere uma caixa no formato de um bloco retangular de dimensões internas iguais a 120, 140 e 80. No interior dessa caixa é guardada a maior quantidade possível de cubos com aresta 20. Qual é o número total de cubos que são guardados nessa caixa? Então, vou desenhar para vocês aqui a caixa. Beleza? Vou fazer essa caixa aqui, ó. Vou desenhar. Vai. Não quer ir? Tá, agora foi. Vou desenhar para vocês aqui, ó, essa caixa. Beleza? Ela tem um formato de paralelepípedo. Então, vou desenhar ela aqui. Beleza. E aí, o que acontece, gente? Esse tamanho aqui é 140, né? Vamos supor que esse aqui seja o maior. Tanto faz onde você vai colocar, tá? Não vai fazer diferença. Vamos supor que esse aqui seja 120 e esse aqui seja 80. E aí o que ele vai fazer, gente? Ele fala que ele vai colocar cubos de aresta 10 aqui. Beleza? Então, olha só, gente. O que vai acontecer aqui, ó? Vamos colocar nessa caixa aqui, ó, cubos de aresta 20, desculpa, tá? Então, ele vai colocar cubinhos aqui, ó, de aresta 20. Vou tentar desenhar umzinho aqui só. Ó. Perfeito? E aí o que acontece, gente? Esse cubo de aresta 20, ele vai ter 20 aqui na lateral e 20 de altura. Uma observação, gente, desse cubo verde. O que vai acontecer, gente? Vamos pensar o seguinte. Se eu quero a maior quantidade possível de cubos nessa caixa, significa que eu não vou ter sobras de espaço. Perfeito? Se eu quero guardar mais cubos, eu não vou ter sobras de espaço. Perfeito? Tranquilo? E aí o que vai acontecer, gente? Se eu não vou ter sobras de espaço, significa o seguinte, observe esses tamanhos aqui 20, tá vendo?
esse tamanho 20 aqui, ó, ele tem que encaixar certinho nesse 140. Beleza? Tranquilo? O que vai acontecer? Ele encaixa certinho no 140? Encaixa, porque 140 é divisível por 20. Beleza? O 120 também é divisível por 20. Beleza? E o 80 também é divisível por 20. E a pergunta dele é a seguinte: qual é o número total de cubos guardados nessa caixa? O que eu preciso fazer, gente? Nessa primeira fileira aqui, eu vou ter 140 dividido por 20, na verdade, né? Então, se eu fizer 140 dividido por 20, eu encontro quantos cubos você coloca numa primeira frente aqui, encaixadinhos certinho. Isso aqui dá exatamente 7. Se eu fizer a mesma coisa para trás, eu vou fazer 120 dividido por 20, para também não ter sobra de espaços. Então, 120, vou dividir por 20. Beleza? Que dá 6. E agora eu vou pegar e vou dividir o 80 por 20 para saber quantas camadas de altura eu vou ter. Beleza? Então vou pegar o meu 80 e agora vou dividir por 20. O que vai acontecer, gente? Eu vou descobrir que dá 4 camadinhas para cima. Beleza? Então qual é o meu número total de cubos, gente, que eu consigo guardar nessa caixa? 7 para frente, 6 para trás e 4 para cima. Então, a minha resposta, na verdade, vai ser o quê, gente? 7 vezes 6 vezes 4. Beleza? 7 vezes 6 dá 42, vezes 4. Esse resultado aqui vai dar 168. Beleza? Tranquilo? Questão bem tranquila, né, gente? De pensar que a gente não vai ter sobras de espaço e eu posso simplesmente dividir o 140, o 120 e o 80 e ver quantas camadas você tem, né? Quantos você consegue colocar na primeira fileira, quantas fileiras no chão você tem, quantas camadas para cima você tem. Multiplica todo mundo, vai te dar exatamente o número total de cubos guardados, que é 168, que é o gabarito da questão. Beleza? Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido, gente, e até a próxima questão. Fala, gente, tudo bem? Mais uma questãozinha do nosso módulo de aritmética do nosso projeto ERG, e a questão fala o seguinte: uma gerente de loja e seu assistente viajam com frequência para São Paulo e voltam no mesmo dia. A gerente viaja a cada 24 dias e o assistente a cada 16 dias regularmente. Em um final de semana, eles viajaram juntos. Depois de X viagens da gerente e Y viagens do assistente sozinhos, eles viajaram juntos novamente. Problema clássico e parece muito com aquelas questões de MMC, né? Que ele fala, viagem de tanto tempo, a outra de tanto tempo, depois de quanto tempo vão viajar juntos. Mas nessa questão tem que tomar um cuidado muito grande com o enunciado, porque essa não é a pergunta dele, tá, gente? Então vamos lá. O que eu sei aqui, gente? Eu sei o seguinte. Vamos botar assim. Gerente. Vamos ver quais são os dias que a gerente viaja. Então a gerente ela vai viajar no 24º dia. Depois ela vai viajar 24 dias depois. Então ela vai viajar no 48º dia. Depois ela vai viajar no 72º dia. E assim sucessivamente. Beleza? De 24 em 24. Então aqui vai ser, por exemplo, 96º dia. Estou colocando aqui os dias de viagem. Vou botar assim, a gerente viaja no 24º dia, 48º dia, beleza? De 24 em 24 ela está viajando. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que com o assistente. Assistente. O assistente viaja. Quais são os dias? Ele viaja no... Beleza? Então vamos lá. No 16º dia. Depois, mais 16 dias, 32º dia. Depois, mais 16 dias, 48º
dia. Ai, fiz besteira. Espera aí, que dá para consertar. Deixa eu apagar aqui. 48º dia. Mais 16, 64, 64º dia. E assim vai. Por que eu estou fazendo isso na mão assim, gente? Para você ver o seguinte. Observa o seguinte. Depois de algumas viagens sozinho do gerente e algumas viagens sozinho do assistente, eles vão viajar juntos novamente. Eles viajam juntos novamente no 48º dia. Observa. Esse cara vai viajar no 48º dia e esse também. Só que aí observa o seguinte. Até chegar nesse dia em que eles viajam juntos novamente, eles fazem algumas viagens sozinhos. Observa o seguinte, ó. Ele faz X viagens sozinho. E esse cara faz Y viagens sozinho, antes de chegar nesse dia. Então, o gerente, ele faz quantas viagens sozinho? X viagens sozinho. Essa viagem aqui, ó, ele fez sozinho. Beleza? Então, essa viagem ele vai fazer sozinho. E já a próxima viagem do 48º dia, ele vai fazer junto com o assistente. Já o assistente, gente, ele faz o quê? A viagem do 16º dia, ele faz sozinho. Beleza? A viagem do 32º dia, ele também faz sozinho. Beleza? E depois disso, a do 48º dia ele vai fazer junto. Então, antes deles viajarem juntos novamente, o gerente fez uma viagem sozinho. Então, eu tenho aqui que o X é igual a 1. Beleza? E o Y, gente, é a quantidade de viagens que o assistente fez sozinho. A do 16º, a do 32º. Ele fez 2 viagens sozinho. Então, o que eu tenho nessa questão, gente? Que o X é igual a 1 e o Y é igual a 2. Beleza? Gabarito da questão, gente. Qual é o menor valor de X mais Y? Beleza? Então, X mais Y, né? Nesse primeiro momento em que eles viajam juntos, o menor valor vai ser 1 mais 2, que é igual a 3. Por que ele fala menor valor, gente? Porque poderia ter, por exemplo, outra viagem, né? Que eles vão fazer juntos. E aí você vai ter mais viagens sozinhos para o gerente, mais viagens sozinho para o assistente. Né? Se você pegar o próximo múltiplo comum aqui do 16 e do 24, você vai encontrar, depois do 48º dia, quem fez o MMC, por exemplo, né? Encontrou o MMC, quer ver, ó, entre 24 e 16, se você fez o MMC, que é o que todo mundo pensa em fazer inicialmente nessa questão, vamos lá. O que acontece aqui, gente? Por 2 vai dar 12 e 8. Beleza? Por 2 de novo vai dar 4. Desculpa, vai dar 6, né? E vai dar 4. Por 2 de novo vai dar 3. Vai dar 3. E vai dar 2. Meu Deus. Por 2 de novo vai dar 3. Meu Deus do céu. E vai dar 1. E por 3 vai dar 1. E vai dar 1. Beleza? Então, quem é o nosso MMC, na verdade, gente? O nosso MMC aqui, você vai ver o seguinte. O MMC, ele é igual a 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 3, 48, que é exatamente a primeira vez em que eles se encontram. Mas se você pegar, por exemplo, o próximo múltiplo de 48, seria o 96, ou seja, no 96º dia eles viajam juntos novamente. Beleza?
E aí você tem várias viagens do gerente sozinho, várias viagens do assistente sozinho. Mas como ele quer um menor valor de x mais y, eu vou pegar o primeiro cara comum, que é o 48º, e vou ver quantas viagens antes o gerente fez sozinho e antes o assistente fez sozinho. Então, x igual a 1, y igual a 2, gabarito da questão, gente. Vou botar aqui pontinho, pontinho, né? Gabarito da questão, letra C3. Beleza? Questão que parece muito simples, mas tiveram muitos erros nessa questão por conta disso, né? Por não entender exatamente o que o enunciado estava pedindo ou o que o enunciado estava querendo. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, gente. E até a próxima questão. Beijo! E aí, galera, tudo bem? Mais uma questãozinha de aritmética, uma questão bastante complexa do vestibular da UERJ para a gente poder se preparar bem. E a questão fala sobre divisibilidade, critérios de divisibilidade. Vamos dar uma olhada na questão. Ele explica o seguinte, gente. Tem-se que o número A6, A5, A4, A3, A2, A1 é divisível por 11 e aí ele explica qual é o critério. Ele já te diz qual é o critério de divisibilidade de um número por 11. Que esse número só é divisível por 11 quando você faz essa subtração aqui de ordens aqui, ó, que é o seguinte, A1 menos A2, menos A3 mais A4, menos A5 mais A6, e assim sucessivamente. Ó, ele fala assim, A1 menos A2, mais A3, menos A4, mais A5, menos A6. Ou seja, o que ele está fazendo, gente? Ele diminui, ó, de trás para frente, esse menos esse, mais esse, menos esse, mais esse, menos esse, por exemplo. Beleza? E aí, se esse resultado der um número que é divisível por 11, significa que você tem um cara que é divisível por 11. Beleza? Então, vou te dar um exemplo. Vou botar aqui, ó. 121. Como é que eu sei que ele é divisível por 11? Se eu diminuir esse desse, dá menos 1. Se eu somar com esse, dá 0. E 0 é divisível por 11. Então, 121 é divisível por 11. Beleza? Se eu pegar, por exemplo, outro número. 1331. Beleza? Mesma coisa, ó. Se eu diminuir esse desse, dá menos 2. Menos 2 mais 3 dá 1. Menos 1 dá 0, que é divisível por 11. Então, 1331 é divisível por 11. Beleza? Agora, se eu pegar, por exemplo, 2, 3, 4, 5. Vamos lá. 5 menos 4 dá 1. Beleza? 5 menos 4 dá 1. 1 mais 3 dá 4. 4 menos 2 dá 2. 2 não é divisível por 11. Então, esse cara aqui não é divisível por 11. Beleza? Então, estou te explicando aqui mais ou menos como é que funciona o critério de divisibilidade por 11. E aí ele fala o seguinte, considere que essa senha aqui, ó, 3894XY, onde o x e o y são dígitos que só podem ser de 0 a 9, eu não posso esquecer isso, é um número divisível por 99. E aí você tem que ter a sua primeira sacação na questão, gente. Qual é a nossa primeira sacação na questão? Que todo cara que é divisível por 99, ele é divisível por quem, gente? Ah, Lincoln, eu não sei qual é o critério de divisibilidade por 99. Pensa um pouquinho. Se ele é divisível por 99, ele é divisível por 9 e por 11. Porque 9 vezes 11 é 99. Então, ele é divisível pelos dois. Beleza? Então, se ele é divisível por 11, ele segue esse critério aqui de cima. Se ele é divisível por 9, qual é o critério de divisibilidade por 9? Gente, vamos pensar aqui, ó. Um cara que ele é divisível por 9, a soma dos algarismos é divisível por 9. Beleza? Então, todo número que é divisível por 9, a soma dos algarismos é divisível por 9. E um número que é divisível por 11, gente, um número que é divisível por 11, o critério de divisibilidade é esse aqui, ó. Então, o que tem que acontecer com esse cara aqui, gente? Esse carinha aqui vermelho, ó, ele tem que satisfazer aos dois. Tanto a divisibilidade por 9, quanto a divisibilidade por 11. Então, vamos para 9 primeiro, que é mais fácil. Então, vou pegar o seguinte, ó. Vamos lá. 3, 8, 9, 4, x e y. Beleza? E aí, o que eu tenho aqui, gente? Qual é a soma dos algarismos? 3 mais 8 mais 9 mais 4
mais x mais y tem que dar um cara que é divisível por 9. E aí eu tenho o seguinte, 3 com 8 dá 11, com 9 dá 20, com 4 dá 24. Então isso aqui vai dar 24 mais x mais y. Para esse cara ser divisível por 9, esses 24 mais x mais y tem que ser divisível por 9. Gente, quem são os caras que são divisíveis por 9? Então, ou esse cara aqui, ó, não dá para ser 9, né? Porque aí teria que ser o x mais y negativo. Qual é o próximo, né? 18 também não dá, né? Porque até porque o x e o y são algarismos positivos, né? Positivos não, entre 0 e 9, né? Inteiros. Então, o próximo cara que é divisível por 9, para essa soma dar bonitinho, teria que ser o 27. Beleza? Ou o 24 mais x. Eita, não quer funcionar? Mais y. Tem que ser, quem é o próximo cara que é divisível por 9 depois de 27? 36. Ou esse 24 mais x mais y tem que ser o próximo divisível por 9, que é 45. E assim vai. Mas vamos dar uma olhada aqui, gente. Nesse caso aqui, o que vai acontecer, gente? Nesse casinho aqui, ó. Nesse casinho aqui, eu tenho que x mais y tem que dar 3. Beleza? Nesse casinho aqui, ó, e é possível, né? X mais y igual a 3, eu consigo pegar. Dois inteiros que somados dão 3. Aqui nesse caso, tu passar o 24 para o outro lado, tu vai ter que x mais y tem que dar 12. Não é isso? Nesse caso aqui, eu tenho que o x mais y tem que dar 21. E aí já não pode mais. O que isso quer dizer? Que essa brincadeira que a gente tem aqui para baixo, se eu continuar pegando os múltiplos de 9, não serve mais. Por que não serve mais, gente? Por que esse cara aqui pra gente agora, ele não serve mais? Porque se o x e o y são algarismos entre 0 e 9, pensa na maior possibilidade aqui, que é o 9. 9 mais 9 dá 18, então não tem como a soma dar 21 de jeito nenhum. Beleza? Então o que acontece? Daqui para cá eu não preciso continuar minha brincadeira, porque o x mais y não tem como dar 21, nem nenhum número maior que 21. Beleza? Então eu só tenho duas possibilidades. Ou o x mais y é igual a 3, ou o x mais y é igual a 12. Beleza? E aí, essa possibilidade aqui do x mais y igual a 3, vamos abrir os casos aqui. Quais são os casos de x mais y igual a 3, gente? Ou vai ser 0 e 3, ou 3 e 0, para o x e para o y, né? Ou eu vou ter 1 e 2, ou 2 e 1. Então, são as possibilidades nesse caso aqui. Beleza? Que eu vou deixá-las, inclusive, guardadas para o x e para o y. Já no x mais y igual a 12, eu já vou abrir um porradão de possibilidades. Por quê, gente? Bom, 0 e 12 não pode, porque o y só pode ser no máximo 9. Então, 0 e 12, 2 e 0 esquece. 1 e 11 também esquece, porque o y não pode ser 11, no máximo 9. 2 e 10 também não pode. Por quê? Porque o y é no máximo 9. Então, vamos começar a partir do 3. 3 e 9. Beleza? 9 e 3. Isso pode. Depois, 4 e 8. 8 e 4. Depois, 4 e 8, 8 e 4. 5 e 7. 7 e 5. Depois, 6 e 6. Então, aqui tem essas possibilidades aqui todas para a soma da 12. Então, eu tenho, Link, mas a gente vai fazer tentativas? Calma, eu estou abrindo aqui as nossas possibilidades para o x e para o y. Então, eu tenho todas essas aqui, todas essas aqui, todas essas aqui, como chances de colocar no lugar do x e do y por enquanto. Link, eu posso ir testando todas elas e ver qual que bate com os critérios que a gente está pensando aqui. Mas calma, agora vamos para o critério de divisibilidade por 11, não é isso? Que é o que está faltando aqui. Aí o critério de divisibilidade por 11, eu tenho o seguinte, gente, dá uma olhada aqui, ó, agora. Eu tenho aqui 3, 8,
9, 4, x e y tem que ser divisível por 11. Para esse cara ser divisível por 11, vamos lembrar aqui essa brincadeira que ele explicou pra gente como é que faz. Eu vou ter o seguinte. Então, y menos x mais 4 menos 9 mais 8 menos 3 tem que dar um número divisível por 11. Então vamos lá, vou escrever aqui, ó. Y menos x mais 4 menos 9 mais 8 menos 3. Vamos ver quando dá isso? Isso aqui vai ser igual a quem, gente? Isso aqui vai ficar assim, ó. Y menos x mais 4 menos 9 vai dar menos 5. Menos 5 mais 8 dá 3. Menos 3 dá 0. Opa! Olha o que eu acabei de descobrir, gente. Que se você fizer essa brincadeira, vai dar y menos x. Esse cara, ele é divisível por 11. Então, olha as minhas conclusões, gente. Na primeira parte, na critério de divisibilidade por 9, eu pensei aqui no x e no y, que me deu todas essas possibilidades aqui. Agora, eu acredito que a subtração do y, lembrando que aqui é x e aqui é y. Aqui é x e aqui é y. Aqui é x e aqui é y. Agora eu mato a questão, porque, gente, o y menos x tem que ser divisível por 11. E aí, por exemplo, 3 menos 0 é divisível por 11? Não. Então já eliminei esse cara aqui. Beleza? Consequentemente, 0 menos 3 também não é. 2 menos 1 é divisível por 11? Não. Eliminei também. 1 e 2 também está eliminado. 9 menos 3 dá 6, não é divisível por 11. 3 menos 9 também não vai ser. 8 menos 4 dá 4, não é divisível por 11. 4 menos 8 também não vai ser. 7 menos 5, 2, não é divisível por 11. 5 menos 7 também não. Só sobrou quem, gente? 6 e 6. O que acontece com 6 e 6 aqui, gente? O 6 e o 6, 6 menos 6 dá 0, que é divisível por 11. Então, eu já entendi a minha resposta aqui, que é o que, gente? O x. Aqui, ó. Né? O x tem que ser o que, gente? Igual. Vou botar aqui em branco, tá? O x tem que ser... Eita, não ficou branco, não? O x tem que ser igual a 6. E o y também tem que ser 6. Vamos fazer o teste? Se o x for 6 e o y for 6, como é que vai ficar o nosso dígito? Só pra gente conferir. 3, 8, 9, 4, 6, 6. Beleza? O nosso número vai ser esse aqui. E aí, o que eu vou ver agora? Eu vou verificar se esse cara ele é divisível por 9 e se ele é divisível por 11. Então, vamos lá. Soma dos algarismos. 3 mais 8 mais 9 mais 4 mais 6 mais 6. Essa soma dá 11, 20, 24, 30, 36. 36 é divisível por 9. Beleza? Então, esse cara aqui com certeza é um número divisível por 9. Primeira parte. Beleza? Agora, a segunda parte. O que eu vou fazer, gente? A subtração. Ó. 6 menos 6. Só para conferir, tá? Tô tirando como se fosse uma prova real. 6 menos 6. Mais 4. Menos 9. Mais 8. Menos 3. Beleza? Isso aqui vai dar 0. 4 menos 9 dá menos 5. Menos 5 mais 8 dá 3. Menos 3 dá 0. Que é divisível por 11. Então, significa que esse cara ele é divisível por 9 e ele é divisível por 11. Então, eu tenho que o x é igual a 6 e o y é igual a 6. É a nossa resposta. Beleza? Então, a nossa resposta aqui ó, é essa. X igual a 6, y igual a 6. Pergunta dele, quanto vale o algarismo y? Gabarito da questão, letra D, vale 6. Beleza? Questão bastante interessante, complexa de aritmética, difícil. Espero aí que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, volta no vídeo novamente, tá? Ou manda uma pergunta pra gente, tá bom? Beijo, até mais, gente. Olá, gente, tudo bem? Mais uma questãozinha do nosso módulo de aritmética, questãozinha de
MMC, MDC. No caso, essa questão não é sobre MDC. Vamos para a questão. A questão fala o seguinte. A Wifala é uma bandeira com 7 cores, símbolo não só dos povos originários da região da Cordilheira dos Andes, como também de sua filosofia. A assimetria observada na bandeira representa a igualdade dentro do sistema comunitário andino. E aí ele me dá uma bandeira, você percebe na bandeira que ela tem vários quadradinhos, né? Considere uma bandeira retangular de 272 de altura por 416 de largura, que também foi confeccionada com pequenos quadrados congruentes, de modo que não ocorra sobreposição ou espaço entre eles. Então não tem sobra de espaço, né? Qual é o número inteiro que representa o maior lado que esses pequenos quadrados podem ter em centímetro? Então o que a gente vai fazer aqui, gente? Eu vou pegar aqui a bandeira, vou mostrar para vocês aqui a bandeira. A minha bandeira ela tá assim, beleza? E aí o que eu tenho dessa bandeira aqui? Que esse cara aqui vale 416 e esse cara aqui vale 272, beleza? E aí eu quero colocar quadradinhos aqui, ó. Observa o seguinte. E a minha pergunta é, quantos quadradinhos eu consigo colocar, por exemplo, aqui, beleza? Até aqui. Beleza? E quantos quadradinhos eu consigo colocar também para cima? Beleza? Até chegar, por exemplo, aqui em cima. A pergunta dele é exatamente essa. Quantos quadradinhos eu consigo colocar, sabendo que esse quadradinho é o maior possível. Gente, esse lado Lzinho aqui do quadrado, tá vendo? Tá, X, na verdade. Chamar de L não. Chamar de lado X aqui. Esse quadradinho de lado X para cá e X para cá, né? Tanto a base quanto a altura, como é um quadrado, aqui é X e aqui é X. Perfeito? O que tem que acontecer, gente? Ele tem que ser um cara que divide o 416 certinho. E ele tem que ser um cara que divide certinho o 272, para poder caber certinho os quadrados nessa fileira e caber certinho os quadrados nessa coluna. Então, o X, ele é divisor. Vou botar aqui. Ele é divisor. Poxa. Comum. Comum porque ele tem que ser dividir os dois, né? De 416 e 272. Se ele é um divisor comum, beleza? E eu quero o maior lado, então o x é o maior divisor comum entre 416 e 72. Então o x é o MDC, maior divisor comum, entre 416 e 272. Beleza? Foi? Como é que eu descubro o MDC entre esses dois caras, gente? Vamos lá, como é que a gente calcula o MDC? Agora eu venho pra cá, ó. Vou fazer aqui em amarelinho, tá? Vou fazer aqui em cima. Vou pegar o 416 e, método mais tradicional, tá? O 272 e vou fatorar. Beleza? Tem outras maneiras, tá? Tem várias maneiras de calcular o MDC, mas eu vou fazer fatorando. Então eu vou dividir aqui por 2. Quando você divide por 2, isso aqui vai dar 208. E 272 dá 136. Continuo dividindo por 2. Vai dar 104. E aqui vai dar 136 por 2. Dá 65 com 3, 68, né? Continuo dividindo por 2. 104 vai dar 52. E 68 vai dar 34. Ainda dá para dividir por 2. E aqui vai dar 26 e 17. E aí ferrou, né? Porque aqui agora eu posso dividir por 2. Aqui vai dar 13 e 17. E aí agora só dá para fazer por 13. Aqui vai dar 1 e 17. E agora só dá para dividir por 17. Que vai dar 1 e 1. Então essa é a fatoração. Agora eu vou olhar aqui, desses caras que apareceram aqui na minha direita, quem é o cara que dividiu os dois ao mesmo tempo. Então esse 2 aqui dividiu os dois. Esse dividiu os dois. Esse dividiu os dois. Esse 2 dividiu os dois. Esse 2 já dividiu 26, mas não dividiu 17. Então, esse cara tá fora.
O 13 só dividiu o 13, não dividiu o 17. E o 17 só dividiu o 17. Então, na verdade, quem é o nosso MDC? O nosso MDC, ele é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Que é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, vai dar 4 vezes 4, que dá 16. E o que é esse MDC, gente? Se o x ele é o MDC entre 416 e 72, eu tenho, então, que o ladinho do quadrado x é igual a 16. Beleza? Então, o gabarito da questão, gente, o x, que é o lado do quadrado, é igual a 16 centímetros. Beleza? Lembrando mais uma vez, Link, por que você fez o MDC? Gabarito da questão aqui, ó. Letra C, 16. Por que você fez aqui, então, o MDC? Porque o x, que é o lado do quadrado, como tem que caber certinho, ele tem que ser um cara que divide o de 416, um cara que divide o 272 certinho. E aí, como ele tem que ser o maior possível, ele é o maior divisor comum dos dois. Beleza? Então é isso, gente. Uma questãozinha bacana do vestibular da UERJ que fala sobre MDC. Uma parte bastante interessante da aritmética, né? Quando a gente fala sobre MMC, MDC, que parece que é um assunto de ensino fundamental, mas no ensino médio ele também tem grande relevância, principalmente na prova da UERJ. Beleza? Até mais, gente. Fala, gente, tudo bem? Mais uma questãozinha do nosso módulo de aritmética, questãozinha que fala sobre MDC. E a questão fala o seguinte. Vamos lá. Considere os seguintes números naturais. X é igual a 3 vezes 5 ao quadrado vezes 2 elevado a y, W é 120 e Z é igual a 48. Sabendo que o MDC entre XW e Z é 24, quanto vale o Y? Vamos dar uma olhadinha nessa questão aqui, gente. Primeira observação que a gente tem é o seguinte. Quando você tem números fatorados, né, decompostos em fatores primos, quem seria o teu MDC? Tá? Vou colocar aqui para vocês. O nosso MDC, ele vai pegar fatores comuns com menor expoente. Beleza? Então essa é a definição do MDC. Para você pegar o MDC, você tem que pegar fatores comuns com menor expoente. Se eu quisesse pegar o MMC, eu ia pegar fatores comuns e não comuns, beleza? Com maior expoente. Então essas são as duas definições importantes para a gente aqui da aritmética, tá, gente? E aí o que acontece aqui? Primeira coisa que eu vou fazer nessa questão, então, é fatorar o 120, beleza? Então eu vou fatorar o 120. Ó, fatorei aqui o 120, deixa eu colocar uma linhazinha mais fina. E aí eu tenho o seguinte, ó, na fatoração do 120 por 2 dá 60, por 2 dá 30, por 2 dá 15, por 3 dá 5 e por 5 dá 1. Então, quem é o nosso 120, gente? Esse 120 aqui, vou até colocar em vermelho, ele vai ser 2 ao cubo, beleza? Vezes 3 elevado a 1, vezes 5, beleza? Agora eu vou fazer a mesma coisa com o 48. Vou pegar o 48 e vou fatorar. Vamos lá, gente. Por 2, 24. Por 2, 12. Por 2, 6. Por 2, 3. Por 3, 1. Beleza? E aí, o que acontece aqui, gente? O nosso 48, a fatoração dele, vou colocar agora aqui em vermelho, vai ser o que, gente? 2 à quarta, beleza? Então, vou botar aqui um 4zinho pequenininho. 2 à quarta vezes 3 elevado a 1. Beleza? E aí, vamos lá, gente. Quem vai ser, então, o teu MDC entre esses três caras aqui? Então, o que eu tenho que pegar desses três caras aqui? Os fatores comuns com menor expoente. Então, quais são os fatores primos comuns aqui? Vamos lá. No X aparece o 2, no W aparece o 2, no Z aparece o 2. Então, eu já sei o que, gente? Que o MDC entre o X, o W e o Z, eu já sei que é 2 elevado a alguém.
Não sei quem é o expoente ainda porque tem aquele y lá. Vou botar uma interrogação aqui. Beleza? O 2 com certeza aparece porque ele é um fator comum. O 3 elevado a 1 aparece nos 3. Ó. Observa que aqui, ó, aqui eu tenho 1 elevado a 1. Ó. 3 elevado a 1, 3 elevado a 1, 3 elevado a 1. O 3 é um fator comum. E o menor expoente do 3 aí é 1. O 1 aparece nos 3 caras. Então, o menor expoente é 1. O 5 não é um fator comum dos 3. O 5 aparece no X, aparece no W, mas não aparece no Z. Então, não tem o 5 aqui. Beleza? Então, quem é o teu MDC? 2 elevado a alguém vezes 3 elevado a 1. Se você igualar isso aqui a 24, o que vai acontecer, gente? Passa esse 3 aqui, 3 elevado a 1, para cá dividindo. Se você passar esse 3 elevado a 1 dividindo, vai ficar 2 elevado a y igual a quanto, gente? Igual a 24 dividido por 3. E aí eu vou ficar com a seguinte equação, que 2 elevado a y, ou 2 elevado a alguém, na verdade, vou botar elevado a y não, tá, gente? Eu vou botar, peraí, vou botar assim, ó, 2 elevado a interrogação, não vou colocar elevado a y. 2 elevado a alguém tem que ser igual a 24 sobre 3. E aí eu sei que esse 2, o expoente do 2 aqui, ó, para o MDC dá 24, isso aqui vai dar 8. E o que é o 8 fatorado, gente? Fala para mim. 2 elevado a alguém vai ser igual a 2 ao cubo. E aí sim, esse interrogação aqui tem que ser 3, beleza? Então, essa interrogação tem que ser igual a 3. O que isso quer dizer, gente? Se a minha interrogação tem que ser igual a 3, para o meu MDC dar 24, basta que esse expoente aqui, essa interrogação, seja 3, beleza? E aí, se esse cara tem que ser 3, o teu y pode ser 3. O y não pode ser 2, por exemplo, porque se meu y for igual a 2, meu MDC não dá 24. Se meu y for igual a 3, meu MDC dá 24. Então, o gabarito da questão, na verdade, o gabarito da UERJ diz aqui pra gente que a resposta é 3 mesmo, beleza? Eu vou pegar o 2 com um expoente, sei lá, pode ser até y ou interrogação, tanto faz do que você vai chamar. O 3 tem que ser 3 elevado a 1, que é o fator comum com o menor expoente, e o 5 não é um fator comum, beleza? E aí a gente tem essa interrogação aí, no caso, dando 3, ou o teu y dando 3 no caso, beleza? Vou até apagar aqui, ó, vou fazer o seguinte, vou apagar esse cara aqui, essa interrogação, e vou colocar y para vocês enxergarem melhor mesmo. Deixar com y, que é o que a UERJ gostaria. Ela queria criar essa questão aqui com y, beleza? Aqui, e aqui y, 2 elevado a y, e aí aqui, se eu pintar aqui, esse y fica sendo 3. Beleza? Bom, por que essa questão está furada? Essa questão está furada. E aí eu vou te explicar o porquê que essa questão está furada. Pensa o seguinte, gente, vamos lá. Se o meu y for igual a 3, para o meu y igual a 3, vamos lá, o meu x vai ser 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 2 vezes 2 elevado a 3, beleza? Para o meu y igual a 3. O meu w vai ser 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1. Beleza? E o meu z vai ser 2 elevado a 4. E aí tem que entrar um 4 aqui. Como é que eu vou fazer esse 4 aqui? Pera aí, deixa eu chegar isso aqui para cima. Senão não vai dar certo. Vou trazer isso aqui para cá. Ó. Pronto, vou pegar aqui agora o meu z. O meu z vai ser 2 elevado a 4. Eu não consigo fazer um 4 pequenininho, tem que ser um 4 grande. Vezes 3 elevado a 1. Observa que, vamos lá, quem são os fatores comuns aqui? O meu MDC, tá? Se o y fosse igual a 3. Meu MDC,
seria os fatores comuns, que é o 2 e o 3, e aí com o menor expoente. Quem é o menor expoente do 2? O menor expoente do 2 aqui, ó, 2 à quarta, 2 ao cubo e 2 ao cubo. O menor expoente seria 3. Beleza? Então aqui seria um 2 elevado a 3. E o 3 elevado a 1, 3 elevado a 1, 3 elevado a 1, o menor expoente seria o 1. Então, nesse caso aqui, o teu MDC dá exatamente 24. Então, tá batendo bonitinho. Se meu Y for 3, o MDC dá 24. Inclusive, é o gabarito da questão. Agora, pensa comigo aqui, gente. Se o meu Y fosse 4, olha o que vai acontecer se o Y fosse igual a 4. O teu X vai ser 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 2 vezes 2 elevado a 4. Vamos lá. Apareceu aqui um 2 elevado a 4. Se o Y fosse 4, né? O teu W daria 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado a 1 vezes 5. E o teu Z seria 2 elevado a 4. Beleza? Vezes 3 elevado a 1. Fala pra mim, gente, quem seria o MDC nesse caso? O MDC nesse caso seria, vamos lá, quem são os fatores comuns aqui do X, do W do Y e do Z? O 2 aparece nos 3, então o 2 é fator comum. O 3 aparece nos 3, então o 3 é fator comum. Agora vamos pegar o menor expoente. Qual é o menor expoente do 2? Aqui é 4, aqui é 3, aqui é 4. O menor expoente, 3. E o 3, o menor expoente, 3 elevado a 1, 3 elevado a 1, 3 elevado a 1, o menor expoente é 1. Quanto deu o MDC nesse caso, gente? Também deu 24. Opa, então essa questão está furada. Por quê? Porque o meu Y, ele pode ser 3 e o MDC vai dar 24. Se ele for 4, o MDC vai dar 24. E tem mais. Dá uma olhadinha aqui agora. Olha o que eu vou fazer para vocês. Ó. Vou até trazer isso aqui para cá. Espera aí, fiz besteira. Vou trazer isso tudo aqui para cá, ó. Vou trazer isso aqui para cá. E vou trazer isso aqui para cá. Vou pintar aqui de preto e vou te mostrar mais uma coisinha, tá? A gente fez com y igual a 3, com y igual a 4. Agora eu vou fazer com y igual a 5, que também é uma das opções ali, ó. Vamos ver o que acontece quando o teu y é 5, gente. Se meu y fosse igual a 5, vamos lá, como é que ficaria o teu x? Teu x seria 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 2 vezes 2 elevado a 5, não é isso? Seria o nosso y. Quem seria o meu w, gente? O meu w continua sendo a mesma coisa e o meu z continua sendo a mesma coisa. Vou até copiar aqui, ó. Ó. Esse cara aqui continua sendo a mesma coisa. O z e o w não vão mudar. Fala pra mim quem seria o MDC nesse caso aqui. Vamos lá. O MDC, o que a gente tem que fazer, gente? Pegar os fatores comuns. Então, o 2 aparece no x, no w e no z. Então, o 2 é um fator comum. O 3 aparece no x, no w e no z. Então, o 3 é fator comum. O 5 aparece no x, aparece no w, mas não aparece no z. Então, o 5 não é um fator comum. Com o menor expoente. Qual é o menor expoente do 2? Ó, 2 à quinta, 2 à quarta e 2 ao cubo. O menor expoente é 3. E o expoente do 3? O menor expoente do 3, 3 elevado a 1, 3 elevado a 1, 3 elevado a 1, o menor expoente é 1. Olha de novo, gente, quanto que deu o MDC nesse caso também? 2 ao cubo vezes 3 deu de novo 24. Ou seja, nos três casos, tanto para y igual a 3, quanto para y igual a 4, quanto para y igual a 5, você vai ter o MDC dando 24. O que isso quer dizer? Que a tua resposta poderia ser qualquer uma dessas três aqui. Ó. Beleza? Por quê, gente? A minha resposta poderia ser qualquer uma das três. Porque ele não falou para essa questão dar o gabarito oficial que dá 3 na questão, que é isso aqui que eu fiz, ó, ele teria que falar o seguinte, sabendo que o máximo divisor comum é igual a 24, ele teria que colocar aqui, ó, o seguinte.
o menor valor de y. Se ele falasse o menor valor de y, aí sim seria o y igual a 3. Porque se ele não coloca esse menor, o y pode ser 3, que o MDC vai dar 24, pode ser 4, pode ser 5. Beleza? Por isso que essa questão foi, no caso, anulada. Mas ela é ótima para a gente colocar aqui para vocês entenderem algumas coisas. Primeiro, para você saber esses dois conceitos aqui, ó, de quando você tem números fatorados, quem é o MDC, que são os fatores comuns com o menor expoente, e quem é o MMC, que são os fatores comuns e não comuns com o maior expoente. Beleza? Espero que vocês tenham entendido essas definições e até a próxima questão, gente. Até mais. Fala, gente, tudo bem? Mais uma questãozinha do nosso módulo de aritmética do nosso projeto UERJ, e a questão fala o seguinte. Vamos lá. Na tabela abaixo estão indicadas 3 possibilidades de arrumar N cadernos. Primeira possibilidade, se você tiver X pacotes e 12 cadernos em cada pacote, sobram 11 cadernos. Como é que eu monto uma equação com o meu número de cadernos aqui, gente? Dá uma olhadinha aqui, eu vou botar para vocês. Se eu tiver N cadernos, tá aqui em vermelho, tá? Se eu tiver N cadernos, vamos lá. Número de cadernos por pacote. Então, tem 12 cadernos em cada pacote. Se tem X pacotes, eu tenho 12X cadernos. Como sobram 11, eu tenho que colocar mais 11. Então, meu número de cadernos seria 12x. 12 cadernos em cada pacote, X pacote, 12x. Sobram 11, mais 11. Só que esse mesmo N pode ser arrumado de outro jeito. Dá uma olhada nesse N aqui, ó. Se eu colocar 20 cadernos em cada pacote, Y pacotes, vai ficar 20Y cadernos. Mais os 19 que sobram vai dar o total de cadernos. Aqui embaixo, mesma coisa. Meu número de cadernos pode ser arrumado. Se eu pegar pacotes com 18, Z pacotes com 18, dá 18Z cadernos. Sobram 17 mais 17. Então, o teu N pode ser ou 12x mais 11, ou 20y mais 19, ou 18z mais 17. Beleza? Tranquilo? E aí, a gente vai colocar o seguinte, ó. Qual é a grande sacada dessa questão aí, tá, gente? Ele quer saber quem é o maior valor de N, beleza? Questão bastante interessante. Eu vou transformar essa equação aqui, ó, dá uma olhadinha, gente. Olha a sacada de mestre que a gente vai ter. Vou colocar 12x. No lugar do 11, eu vou colocar 12 menos 1. Beleza? Aí tu vai falar, por que você está fazendo isso? Já vou te mostrar da onde eu tirei esse 12 menos 1. Esse N aqui, ó, vai ser a mesma coisa agora que 20y. E no lugar do 19, eu vou colocar 20 menos 1. Mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo. Beleza? Essa questão é muito clássica, ela já apareceu em diversos vestibulares. E essa sacada não é uma sacada genial, uma sacada que a gente já fez em outras questões nesse mesmo modelo. Então é uma receitinha de bolo para esse tipo de questão, tá, gente? Para você não achar que, não, uma ideia mirabolante, uma ideia genial. Não, é uma receita de bolo que acontece em todas as questões desse mesmo modelo. Aqui eu vou colocar 18z e no lugar do 17 vou fazer a mesma coisa, vou colocar 18 menos 1. E aí quando você faz isso, tá vendo esses todos menos 1 aqui, ó? Eu vou passar todos eles para o lado esquerdo. E aí eu vou ficar com a seguinte expressão aqui, gente. Eu vou ficar assim, ó. N mais 1 é igual a... E aí 12x mais 12, vou colocar 12 em evidência, que multiplica x mais 1. Vou passar na segunda linha o menos 1 para o outro lado. Vai ficar n mais 1 também. Vou botar assim, ó. N mais 1 igual. E aí 20y mais 20, vou colocar 20 em evidência, que multiplica y mais 1. E aqui vai ficar n mais 1 na terceira linha também. E aí vou passei o menos 1 para o lado de lá e o 18 vou colocar em evidência, que multiplica z mais 1. O que eu percebi agora, gente? Que o n mais 1 ele é 12 vezes alguém, o n mais 1 é 20 vezes alguém, e o n mais 1 é 18 vezes alguém. Então, o n mais 1, ele é múltiplo de quem, gente? De 12, de 20 e de 18. Beleza? O n mais 1, ele é múltiplo dos 3. E aí uma definição muito importante, gente. Se ele é múltiplo dos 3, qual é a consequência disso, gente? Vamos lá. Se ele é
múltiplo dos 3, eu posso afirmar que o n mais 1 ele é múltiplo do, vou botar assim, múltiplo do MMC entre 12, 20 e 18. Beleza? Isso é uma propriedade bastante importante. Vou até colocá-la para você aqui, ó. Vou colocar assim, ó. Se n é múltiplo de A e de B, logo ele é múltiplo do MMC entre A e B. Beleza? Isso aqui é uma propriedade importantíssima de MMC. Beleza? E é isso que eu estou usando aqui. O que, que eu descobri? Que o n mais 1 ele é múltiplo de 12, 12 vezes alguém, 20 vezes alguém, 18 vezes alguém. Ele é múltiplo dos 3, então ele é múltiplo do MMC. E aí eu vou tirar agora, então, gente, o MMC entre os 3, beleza? Vamos tirar o MMC aqui, ó, 12, 20 e 18, beleza? Por 2, 6, ih, não quer ir, 10 e 9. Por 2 vai dar 3, 5 e 9. Por 3 vai dar 1, 5 e 3. Por 3 de novo vai dar 1, 5 e 1. E por 5 vai dar 1, 1 e 1. Beleza? E aí eu vou pegar esse cara aqui, ó. Vou empurrar ele para cá. Beleza? Vou colocar aqui. O que, que eu fiz aqui, gente? Tirei o MMC entre esses 3 caras. E aí, quanto deu esse MMC, gente? Olha que interessante essa questão. Questão bastante difícil, mas muito inteligente. O nosso MMC aqui deu 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Vezes 3, 36. 36 vezes 5 deu 180. É isso? 36 vezes 5, 180. E aí, vamos lá, gente. O n mais 1, ele é múltiplo do MMC. O que que isso quer dizer, gente? Que o n mais 1, ele vai ser agora múltiplo de quem, gente? Ele é múltiplo de 180. Então, ou ele é 180 vezes 1, então ele pode ser 180, ou 180 vezes 2, que é 360, ou 180 vezes 3, que é 720, ou 180 vezes 4, que dá 1080, ou 180 vezes 5, desculpa, 180 vezes 1, 180, 360, vezes 3, 540, vezes 4, 720, vezes 5, 900, vezes 6, 1080, vezes 7, mais 360, 1440, acho que é isso, né? 360, 1440. Mas aí, olha só, eu não preciso fazer mais. Por que que eu não preciso fazer mais, gente? Porque, olha só, o meu MMC, ele tem que ser, o n mais 1 tem que ser algum desses caras aqui, ó. Ele tem que ser um múltiplo do MMC, múltiplo de 180, beleza? Então, ele tem que ser ou 180, ou 360, ou 540, 720, 900, 1080, 1440 e vai assim por diante. Aí agora a gente vai para a informação crucial da questão. Ele fala que esse cara ele é menor do que 1200. E eu quero o maior valor de n, observa, o maior valor de n menor que 1200. Então, olha só, gente, se ele é menor que 1200, significa que daqui em diante não vale mais, ó. 1440 e para frente não vale. Então ele tem que só pode ir até o 1080. Como eu quero maior valor de n menor do que 1200, a minha resposta para o n mais 1, não é para o n, tem que ser quanto, gente? 1080. Então o que, que eu tenho na minha questão? Que o n mais 1 tem que ser igual a 1080. E aí, se o n mais 1 tem que ser igual a 1080, o meu n tem que ser 1079. Beleza? Essa é a respostinha para gente, para o valor do teu n.
o meu n tem que ser 1079. E aí a pergunta dele, qual é a soma dos algarismos? E aí a nossa resposta, como é que vai ficar então a nossa resposta, gente? A soma dos algarismos. Soma dos algarismos de 1079 vai ser 1 mais 0, mais 7, mais 9. E aí esse resultado dá exatamente 16 com 17. Beleza? Tranquilo? Nada de tranquilo, né? Questão super difícil, tá, gente? Então, o gabarito da questão, letra B, 17. Beleza? Dá uma olhada na resolução, volta ao vídeo de novo, anota as observações, anota as propriedades. Tentem fazer questões parecidas com essa usando esse mesmo raciocínio. Beleza? Questão muito parecida com essa, já vou te dar um caminho. São questões que falam assim, ó, um número dividido por 5 deixa resto tanto. Se o mesmo número dividido por 6 deixa resto tanto, mesmo número dividido por 7 deixa resto tanto. Mesmo tipo de questão, mesma montagem dessa questão aqui, o raciocínio muito parecido. Beleza? Até mais, gente. Até a próxima. Espero que vocês tenham entendido e até mais. Beijo. Fala, gente. Tudo bem? Mais uma questãozinha do nosso módulo de aritmética do projeto UERJ. E a questão fala o seguinte. Em uma atividade com sua turma, um professor utilizou 64 cartões, cada um com 2 algarismos x e y, iguais ou distintos, pertencente ao conjunto de 1 até 8. Lembrando então que o x só pode ser de 1 até 8 e o y só pode ser de 1 até 8. A imagem representa um tipo desse cartão. Aí ele fala o seguinte, um aluno escolheu um único cartão e efetuou as seguintes operações. Multiplicou um dos algarismos do cartão escolhido por 5. Então, olha só, gente. Eu posso escolher qualquer um deles. Vamos escolher o mais fácil, que é o primeiro, que é o x. Então, nessa primeira opção aqui, o que a gente está fazendo? Vou multiplicar um dos algarismos por 5. Então, vai ficar x vezes 5, que é igual a 5x. Beleza? Acrescentou 3 unidades a esse produto. Então, se eu acrescentar 3 unidades, o que vai acontecer, gente? Vai ficar 5x mais 3. Beleza? Multiplicou o total obtido aqui por 2. Então, vai dobrar esse resultado aqui da segunda etapa. Então, se eu multiplicar todo mundo por 2, vai ficar 10x mais 6. Somou o consecutivo do outro algarismo. O outro algarismo é o y. Então, se eu somar o consecutivo do outro algarismo, vai ficar assim, ó. Vamos lá. Já tinha 10x mais 6. Beleza? E aí eu vou somar com o consecutivo do outro. Quem é o consecutivo de y? Vou botar aqui, ó. Y mais 1. E aí, se eu fizer isso, beleza? Eu fico com a seguinte expressão. 10x mais y, vou botar assim, 10x mais y, mais 7, não é isso? Beleza? Esse resultado tem que ser igual a... Ficou assim. E aí, o final dessas contas, agora a gente vai para o final dessas contas, esse resultado aqui vai dar 73. Então, o que eu vou fazer agora? A gente vai pegar esse 10x mais y mais 7 e igualar a 73. Se eu fizer isso, eu fico com 10x mais y igual a 73. Tira 7, tira 3 dá 70, tira 4, 66. Olha a minha conclusão, gente, que 10 vezes x mais y dá 66. 6. E aí, olha só, gente. Se 10x mais y dá 66, pensa o seguinte, todo número, isso é lá do teu ensino fundamental, tá? Quando você começou a estudar aritmética na vida, você pensava o seguinte, se eu pensasse assim, o que é 50... O que é 56? 56 é a mesma coisa que 10 vezes 5 mais 6. O que é 78? 10 vezes 7 mais 8. Todo número você consegue abrir, né? Todo número que está entre 10 e 100, você consegue abrir dessa maneira, né? Que se tiver 2 dígitos, eu consigo abrir em 10 vezes o primeiro dígito mais o segundo dígito, beleza? Então, se eu consigo abrir o número xy
em 10x mais y igual a 66, pensa aqui comigo, gente, olha só, vê se isso aqui não é a mesma coisa aqui. 10x mais y. O que é o 66, gente? É a mesma coisa que 10 vezes 6 mais 6. Beleza? E aí agora você consegue comparar. Se 10 vezes x mais y é a mesma coisa que 10 vezes 6 mais 6, qual é a minha conclusão aqui, gente? A minha conclusão é que esse x aqui, ó, 10 vezes x, 10 vezes 6. Então, x é igual a 6. E a minha outra conclusão qual é, gente? Que esse mais y separado aqui é a mesma coisa que esse mais y separado aqui. Então, a minha conclusão é a seguinte. A minha conclusão é que o meu x é igual a 6 e o meu y também é igual a 6. Beleza? Pergunta dele, gente, se esse é o nosso raciocínio e essa é a nossa resposta, o x e o y, o cartão que o aluno pegou contém os algarismos C6 e 6, né? E aí o x igual a 6 e o y igual a 6, a pergunta dele, quanto é que vale x mais y? Então, x mais, vou botar assim, x mais y igual a 6 mais 6, que é igual a 12. Beleza? E aí a respostinha da nossa questão é 12. E o gabarito da questão fica sendo a letrinha D de dado. Beleza? Complexa, difícil essa questão. Parece que é simples, mas não tem nada de simples, né? Não é tão simples você lembrar disso aqui, gente. Ó, acho que o grande pulo do gato da questão é você lembrar que todo número, né, com 2 dígitos aqui, ó, eu posso abrir ele dessa maneira. Ou seja, o que é o 66? É 10 vezes 6 mais 6. Então, 10 vezes x mais y, o x tem que ser 6 e o y tem que ser 6 também. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, gente, e até o próximo módulo. Até mais, gente.